Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Quem é que estava com saudade do melhor podcast de infecto, microbiologia e temas relacionados? Eu confesso para vocês que eu estava com muita saudade de voltar a estudar, criar conteúdo, a ensinar para vocês. Mas aconteceu uma série de coisas que já vou explicar, né? Porque eu estava vindo numa certa frequência e do nada parei de postar, mas voltamos, tá? E quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Ana Elisa, eu sou médica infectologista, mestra em microbiologia e estou aqui descomplicando esse mundo para você, tá bom? Eu estou em outras redes sociais, então, antes de mais nada, se você ainda não segue o podcast no Spotify e nas outras plataformas de áudio, já segue. Aproveita no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, para que mais pessoas, né, possam estar conhecendo nosso pod. E eu tô nas outras redes sociais, tá, gente? No Instagram, no TikTok, no YouTube, só botar lá, @papinfectado, que você me acha. Eu confesso que no Insta, eu não sei, depois vocês até comentam aqui, mas eu não sinto mais vontade de postar no Instagram. Mas no TikTok, no YouTube, eu tô super ativa, vai ser um prazer em ver vocês lá, tá? Antes da gente ir para o nosso infecto causo, só explicar para vocês que aconteceu assim, uma série de coisas e por isso que eu precisei dar um tempo, porque infelizmente no final de setembro meu pai faleceu e foi assim, ele veio internado, acabou piorando o estado clínico e infelizmente veio a óbito. Aí logo depois, gente, eu estava bem naquele período que eu tinha agendado a maratona antibiótica, que eu precisei até remarcar, aí fui nesse processo de luto. Tive que fazer maratona antibiótica, graças a Deus, que eu tenho infectos incríveis, alunos incríveis que facilitaram muito esse processo. E aí, no finalzinho de outubro, eu mudei para Bahia, eu voltei para Salvador. Já estava nos meus planos, tá? Não foi acelerado por conta dessa morte do meu pai. Já estava nos meus planos, porque eu terminei o mestrado esse ano e, para mim, estava fazendo muito mais sentido voltar para Salvador. E aí, no final de outubro, foi aquela correria, né, de mudança, vende imóvel, muda de estado. Então eu precisei de um tempo para me reajustar, mas agora a gente vai voltar com tudo. Pode até parecer assim, meu Deus, já tá no final do ano, deixa para 2025. Não, vamos voltar logo com tudo, vamos pegar o gás, vamos até aproveitar agora esse momento que, né, tá mais de boa, entre aspas, porque final do ano, né, tá todo mundo descansando mais, a gente também relembrar e estudar infecto. Beleza? Gente, eu, inclusive, vou trazer vídeos, temas que foram dúvidas de alunos lá da Maratona Antibiótica. Maratona é o desafio de 8 dias, em que a gente passeia, né, sobre antibioticoterapia de forma, através de casos clínicos, de discussão, e videoaulas, enfim. Em breve vai ter uma próxima maratona, provavelmente em 2025, mas eu peguei discussões que nós tivemos, dúvidas que os alunos trouxeram e falei, velho, eu vou responder no podcast. E essa foi uma das dúvidas que eu achei muito pertinente. Então, vamos lá, vamos começar. Então, vamos dizer que você está cuidando de seu Jair, certo? Seu Jair internou no hospital por conta, vamos supor aqui, de uma neoplasia de pulmão, beleza, você está lá investigando, e aí seu Jair começa com um quadro de febre, calafrios, uma coisa assim, bem abrupta, súbita, sem outros sintomas comemorativos, e quando você vai fazer o exame físico de seu Jair, chama a atenção que no pescoço, né, ele tem um catéter venoso central e tá com eritema no ósseo, né, do CVC. Gente, abre um parêntese aqui. Que eu botei Jair, e logo no momento em que o ex-presidente tenta dar o golpe e tá... Meu Deus, foi um péssimo nome. Desculpa, Jair, mas, velho, infelizmente agora você voltar essa fama aí por conta desse dito cujo. Mas voltando. Seu Jair estava com febre, calafrios e eritema no catéter venoso central. Aí, nas discussões, se pensou, poxa, é possível que seja uma infecção de corrente sanguínea associada a esse catéter, né, que tem sinais flogísticos.
E aí vem a dúvida, que foi uma dúvida de um dos alunos da maratona, e que eu sei que é pertinente, e que muitos de vocês devem se deparar com essa dúvida na prática, né? Devo fazer cultura da ponta do catéter? Porque assim, na discussão clínica, o seu preceptor vai falar o seguinte, ó, provavelmente esse catéter. Tira esse catéter e pede hemoculturas. Tanto, né, antes de tirar o catéter, pede hemocultura do catéter, via catéter, hemocultura de pulsão venosa e tira esse catéter. Além de tudo isso, eu devo coletar, fazer a cultura da ponta do catéter? Por muitos anos, você vai me dizer, não, por muitos anos a gente já fez isso, Alisa. Por muitos anos eu via na faculdade, na residência, muita gente fazendo isso. E sim, gente, por muitos anos se fazer cultura da ponta do catéter. Mas aqui nesse podcast a gente vai ver quais são as evidências mais recentes em relação a esse tema. E já trouxe logo de cara aqui para vocês que em março de 2024, o AEDSA, né, a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, lançou para a gente um guia para exames de doenças infecciosas, né, orientando ali o laboratório de microbiologia. E na seção de infecção, né, de coleta de hemocultura, tem um tópico sobre infecção associada à corrente sanguínea, e eles já jogam essa na lata. Cultura de rotina de ponta de catéter intravenoso não tem valor diagnóstico, não deve ser feito. Então ele está chegando para você e está falando, já está te respondendo a sua pergunta. Não deve fazer cultura da ponta do catéter. Mas a gente não engole as coisas assim, né? A gente quer entender por quê. E aí, galera, eu acabei revisando a literatura e já vi que tem vários artigos falando sobre esse tema, mas eu achei muito interessante esse, que é do ano de 2022 e foi liberado pela Sociedade Americana de Microbiologia, beleza? Que ele avaliou tanto a utilidade diagnóstica quanto terapêutica da cultura da ponta de catéter positiva. Então, vamos justificar por que a gente não faz mais cultura da ponta do catéter. Então, esse estudo aqui foi um estudo coorte retrospectivo, então é um estudo em que vai ser feita a análise por um período, só que esse período já passou, então é retrospectivo, né? No caso, eles avaliaram o período de maio de 2019 a dezembro de 2021, incluíram, né, revisaram os prontuários de pacientes que estavam internados nesse hospital aqui, Health University Hospital, lá nos Estados Unidos, e eles viram o prontuário dos pacientes que tinham cultura da ponta de catéter positiva nesse período, tá? A revisão dos prontuários avaliou, além da cultura, né, da ponta de catéter, avaliou a coleta de hemocultura 14 dias antes ou depois da coleta da cultura da ponta de catéter, avaliou também qual foi o significado clínico dessas culturas, né, da ponta do catéter, se teve relevância no manejo, na conduta do médico, e também se teve relevância no gerenciamento de antibióticos, se influenciou na conduta, na prescrição ou na suspensão do antibiótico. Bom, então nesse período, eles viram que 391 pacientes tinham cultura da ponta de catéter. Já chama atenção, gente, que desse total 391, 303, ou seja, 77%, tinha cultura da ponta de catéter negativa. Então já fica até uma reflexão assim, para que a gente vai fazer uma cultura se a maioria dos resultados vem negativo? Então aqui já alerta, né, um ponto. Mas beleza. Dessas 391 culturas, 88 estavam positivas da ponta de catéter. E aí eles avaliaram, tá, eu tenho cultura da ponta de catéter positiva. Desses que positivaram, eu tenho hemocultura? E aí eles olharam que das 88 que tinham ponta de catéter positiva, 67 tinham hemocultura, 14 não tinham hemocultura, na verdade, 14 tinham hemocultura, mas com resultado negativo,
e 7 não tinha hemocultura não coletada. E aqui já vai um adendo, tá, gente? Por muito tempo a gente fazia cultura da ponta de catéter, mas sempre tinha que ser pareado com hemocultura, cultura de sangue. Se você faz só cultura da ponta de catéter, não vai ter valor. Então aqui já tinha um erro, né, de conduta diagnóstica. Aí, beleza. Desses pacientes que tinham cultura de ponta de catéter e hemocultura positiva, eles fizeram uma análise e viram que 46, ou seja, 69%, tinha o mesmo micro-organismo na cultura da ponta de catéter e na hemocultura. Já 16%, 11, né, o N igual a 11, tinha um micro-organismo a mais diferente na hemocultura, enquanto 4% tinha um micro-organismo a mais diferente na ponta de catéter. E 10%, N igual a 7, tinha micro-organismos distintos, tanto na ponta de catéter quanto na hemocultura. Aí repara, naqueles que tinham os mesmos micro-organismos na hemocultura e na ponta de catéter, ou que tinha discrepâncias, ou um organismo adicional, seja na hemocultura, ou seja na ponta de catéter, não teve nenhum impacto na prescrição antibiótica. E isso ele explica pra gente nos resultados que foi basicamente porque foi a hemocultura que guiou. Então foi o resultado da hemocultura, quando eles fizeram a avaliação lá dos prontuários, que viram que foi a hemocultura que realmente definiu qual antibiótico ia ser utilizado. Então, se o micro-organismo da ponta de catéter era igual ou diferente, na prática clínica não fez diferença nenhuma. Para não dizer que não foi nenhuma, nesse estudo, apenas 2 casos a cultura da ponta de catéter teve relevância. Só em 2 casos, gente. Que foi em um caso em que o paciente tinha cultura da ponta de catéter positiva, tinha hemocultura positiva, com micro-organismos distintos, e se tinha no local da inserção do catéter infecção de pele e partes moles. Aí, como foi isolado um Staphylococcus epidermidis nessa ponta de catéter, se achou por bem tratar essa infecção de pele de partes moles, cobrindo esse epidermidis. E aí, por isso, começou o vanco. E em outro caso, que foi naqueles pacientes que tinham catéter positivo, ponta do catéter positivo, hemocultura negativa, mas a ponta do catéter eram áureos. E era um paciente que já tinha tido hemocultura prévia, né, já tinha feito infecção de corrente sanguínea prévia com áureos, aí eles decidiram cobrir com vanco. Então, repara, de total de 391 culturas foram feitas, 77% foi negativo, então isso já mostra um questionamento, né? Maioria negativa tem realmente relevância. Das culturas que foram positivas, né, tanto da ponta de catéter quanto da hemocultura, a grande maioria, o que definiu na prática clínica qual antibiótico usar, não foi o que foi isolado no catéter, e sim na hemocultura. Só 2 casos, gente. Só 2 casos que a ponta de catéter teve uma relevância clínica. Então, veja que esse cenário já mostra pra gente, né, por que o EDCA hoje já não recomenda mais a cultura da ponta de catéter. Aí, só para a nível de curiosidade mesmo, ele fala pra gente quais foram os micro-organismos, né, mais isolados. Então, das culturas da ponta de catéter positivas, foi um total de 101, acaba que tem um pouquinho mais porque teve algumas que foram polimicrobianas. Dessas, os 5 micro-organismos que mais se destacaram, né, em disparado, o Aureus e Staphylococcus coagulase negativa, mas teve também Pseudomonas, Enterobacter coaca, Candida albicans. E quando refinou esse resultado, ou seja, olhou as culturas das pontas de catéter positivas somente em pacientes que de fato fez infecção de corrente sanguínea, a gente teve um perfil bem semelhante, que predominou Aureus, Staphylococcus coagulase negativo, Pseudomonas. O que mudou foi que Enterobacter saiu, e aí ficou Candida albicans e Candida parapsiloses.
né? Eu estou focando nos 5 primeiros. Olha só, a gente viu, né, que 88 culturas da ponta de cateter positivaram. Desse total, apenas 66% confirmou infecção de corrente sanguínea. Então, tem um quantitativo importante aí de que teve cultura positiva para ponta de cateter, mas não era infecção de corrente sanguínea associada a cateter, tá? E aí aqui a gente pode ver que desses que confirmaram infecção de corrente sanguínea associada a cateter e em cultura positiva de ponta de cateter, predominou aí, né, 43 amostras, era o mesmo micro-organismo, tanto na hemocultura quanto na ponta de cateter, e enquanto nos 15 demais tinha essa distinção aí nos micro-organismos. Esse é outro dado interessante, que foi quando eles avaliaram o tempo de positividade. Olha só, gente. Só para que vocês possam ter uma ideia. Quando a gente faz hemoculturas pareadas, então a gente pede hemocultura via catéter, seja catéter venoso central, seja catéter de longa permanência, e coleta ao mesmo tempo cultura de uma veia periférica, a gente envia essas duas amostras, né, para o laboratório de microbiologia. E é muito bem estabelecido que, quando a hemocultura que foi coletada via catéter positiva 2 horas ou mais antes da positividade da hemocultura da punção venosa, há uma alta chance de ser uma infecção realmente associada ao catéter. Então, olha só essa informação. Aí eles quiseram avaliar isso. Olha só o que eles fizeram. Eles viram que 67 pacientes tinham coletado tanto cultura da ponta de catéter quanto hemocultura. Desses que tinham hemocultura, eles falaram, bora ver quais foram aqueles que coletaram hemocultura tanto via catéter quanto via periférica. E aí eles viram que 31. Então, 31 pacientes tinham tanto cultura da ponta do catéter quanto hemoculturas pareadas. E aí, gente, o que chamou a atenção foi que essas hemoculturas pareadas, elas foram coletadas e tiveram resultado bem antes da cultura da ponta de catéter. Porque muitas vezes era o seguinte que acontecia. Os médicos pediam a hemocultura, as hemoculturas pareadas, e deixavam um tempo ali aquele catéter. E aí não tinha essa agilidade de ter um resultado da cultura da ponta do catéter. Então, para você ver que as hemoculturas, os resultados saíam cerca de 40 horas antes da retirada do catéter. E aí, eles viam que só pelo pareamento das hemoculturas, coletando via catéter e via venosa, já era o suficiente para dizer se era associado a catéter ou não. Então, eles viram que desses 31 pacientes, 18 tinham hemoculturas do catéter positivando mais de 2 horas antes da positividade da hemocultura do catéter venoso, né, da punção venosa. E aí eles conseguiram confirmar em 17 que era infecção associada a catéter. Então, veja, eles conseguiram mostrar que na prática clínica não foi necessário a cultura da ponta do catéter para confirmar uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. Não. Na prática clínica, só tendo as hemoculturas pareadas já foi o suficiente. Porque esse diagnóstico vinha muito antes. As culturas da ponta de catéter chegavam muito tempo depois das hemoculturas. Então, não tinha impacto no diagnóstico. Então, na discussão, ele vai acabar reforçando isso que eu trouxe aqui para vocês. Que, na grande maioria das vezes, na prática clínica, quem guiou a antibiótico-terapia foi a hemocultura. Então, era a hemocultura que fez com que o antibiótico fosse trocado ou não. Não era o resultado da ponta de catéter. O impacto clínico da ponta de catéter positiva só foi em 2 casos que eu mencionei aqui, de 88, gente.
apenas 2 casos a ponta de catéter teve relevância, que foi naquele em que o paciente tinha uma infecção de pele e partes moles próximo ao catéter, e aí por ter isolado a epidermite, começaram a vanco, e era naquele outro paciente que, apesar de ter uma cultura negativa, tinha uma ponta de catéter com áureos, e como ele tinha uma história prévia de infecção de corrente sanguínea por áureos, começaram. Então, era muito pouco. E, gente, mas você vai falar assim, mas é só um estudo. Só que eles fundamentam, né, na discussão outros estudos, e eles mostram outros estudos que mostraram isso, inclusive, gente, estudos já lá desde a década de 90, já vem trazendo isso, já vem sendo questionado isso. Aí eu destaquei aqui, por exemplo, esse aqui, de Widmer e colaboradores. Eles pegaram, avaliaram 157 resultados de cultura de ponta de catéter. E, gente, só 4% teve impacto clínico desse total. É muito pouco, é muito pouco. E aí, eles até tentam justificar por que a hemocultura que de fato guia esse tratamento, e não é a ponta da cultura da ponta do catéter. Isso porque o resultado da cultura da ponta de catéter demorava muito mais do que a hemocultura, seja pelo processamento lá no laboratório de microbiologia, seja também pelos médicos pedirem muito mais vezes antes a hemocultura do que a cultura da ponta de catéter. Acabava que a cultura da ponta de catéter era enviada bem depois no laboratório. E muitas das vezes, quando já saía esse resultado da cultura da ponta do catéter, o paciente já estava com antibiótico há mais de 5 dias. Então, sabe? Então a hemocultura era muito mais ágil, a hemocultura era logo solicitada, o tempo de resultado da hemocultura saía muito mais rápido, então era a hemocultura que guiava. E como vocês viram, as hemoculturas pareadas já eram suficientes. Ou seja, como você tinha o resultado da hemocultura do catéter e da hemocultura da pulsão venosa 40 horas antes da retirada do catéter, a sua conduta era definida pelas hemoculturas pareadas. Não tinha necessidade de ficar fazendo cultura da ponta do catéter. E isso foi, inclusive, solidificado em outros estudos. Destaca esse aqui de Ferreira e colaboradores. O que foi que eles fizeram? Eles compararam a hemocultura coletada via catéter e a cultura da ponta do catéter, né, para ver se tinha alguma diferença você fazer essas culturas em infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. E eles viram que não tinha diferença nenhuma. Você poderia fazer só hemocultura e já estava o suficiente. Não precisava fazer cultura da ponta do catéter. E aí, eu trouxe aqui o que é que eles colocam no final, na conclusão do artigo. Em resumo, nosso estudo é a maior avaliação contemporânea que incluiu revisões de prontuários de todos os casos positivos de cultura de ponta de catéter, independente do motivo da coleta. A validade e a precisão de nossas descobertas são apoiadas por resultados semelhantes relatados na literatura. Além disso, Flynn e colaboradores descobriram que o custo e as horas de técnico para a realização de 1.391 culturas de ponta de catéter foram de $75.300 e 600 horas, respectivamente. Então, aqui já é um outro ponto também. O custo financeiro e de trabalho de carga horária de mão de obra que é necessário para a realização dessas culturas, né? Tomados em conjunto, esses estudos apoiam coletivamente a alegação de que os resultados positivos de ponta de cultura de catéter agregam valor limitado ao gerenciamento de infecções de corrente sanguínea relacionadas a catéteres. Tem impacto limitado na mortalidade do paciente. Tem baixa sensibilidade para diagnósticos de infecção da corrente sanguínea relacionada a catéteres e não são custo-efetivos. Então, meu povo, aqui já deu para entender porque a EDCA não recomenda mais. E foi algo interessante, porque eu lembro que no início da residência eu fazia isso, ainda tinha essa conduta. Mas desde que comecei a trabalhar com infecto, no hospital que eu já trabalhava, a infectologista que trabalhava comigo, a gente já não coletava. Já era uma coisa assim, porque é algo que na prática a gente já não coleta mais. E aí esse guideline do EDCA esse ano veio para corroborar isso, tá? Aí você me pergunta, Elisa, então no caso de seu Jair, o que eu devo fazer então?
Eu vou te dar a resposta com esse guideline do EDSA de 2024. Ele fala pra gente, ó, você está suspeitando de uma infecção de corrente sanguínea associada à catéter. Então você vai fazer o seguinte, você vai coletar sangue, hemocultura via catéter. Então, no caso de seu Jair, que ele tinha um CVC no pescoço, você vai coletar a hemocultura desse catéter do pescoço. Depois você pode até trocar, mas antes coleta a hemocultura desse catéter. E pareado, faz coleta de hemocultura de punção venosa. Pareado. E pede para a enfermagem sinalizar, é muito importante isso, ó. A enfermagem tem que sinalizar qual é a hemocultura do catéter e qual é a hemocultura da punção venosa. Isso é muito importante. Por quê? O microbiologista tem que estar atento. Já que se for isolado o mesmo micro-organismo, então digamos, na hemocultura de seu Jair, tanto na via catéter quanto na da punção venosa, isolou Staphylococcus aureus, e se percebeu, o microbiologista viu que a hemocultura que foi coletada do catéter positivou 3 horas antes da hemocultura da punção venosa, ou seja, mais de 2 horas antes. Então, isso tem uma alta probabilidade de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Então, você não vai mais coletar cultura da ponta do catéter. Você vai pedir hemoculturas pareadas, tanto do catéter quanto da punção venosa. Se a do catéter, né, no caso, dando o mesmo micro-organismo, se a do catéter é positiva mais de 2 horas antes da venosa, da punção periférica, aí tem uma alta probabilidade de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. É assim que você vai fazer o diagnóstico clínico de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Beleza? Então, o resumo desse episódio é: infectos, não façam cultura da ponta de catéter. Beleza? Não façam. Vários estudos já vinham advogando isso, né? E agora, em 2024, saiu em um guideline, saiu na diretriz americana. Então, a gente vai também se adequar. Beleza? Vou trazer depois outras dúvidas do pessoal lá da Maratona Antibiótica, mas vocês tendo também qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Beijão, obrigada por tudo e até o próximo Papo Infectado.